O Brasil está prestes a enfrentar uma das maiores turbulências econômicas dos últimos tempos. Em um cenário global já instável, uma nova bomba econômica foi lançada: o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Isso significa que nossas exportações ficaram drasticamente mais caras, o dólar disparou, os preços internos começaram a subir em efeito cascata e o custo de vida explodiu. O que antes era acessível, agora virou artigo de luxo. E como se não bastasse, empresas estão demitindo, indústrias retraindo, e a inflação ameaça voltar com a força de décadas passadas. A maioria das pessoas está apavorada, sem saber o que fazer. Mas em meio a esse colapso, existe um perfil raro de pessoa que enxerga oportunidades onde os outros só veem tragédia: o investidor preparado. E é nesse ponto que entra Rei Délio. Rei Délio é um bilionário que começou do absoluto zero, enfrentou diversas crises ao longo da vida e construiu um império estudando o que poucos estudam: os ciclos da economia. Segundo ele, toda crise tem um padrão, um ritmo, um comportamento previsível, e quem aprende a ler esses sinais, consegue não apenas sobreviver, mas sair da crise mais forte, mais rico e mais preparado do que nunca. Délio sempre afirmou que as grandes fortunas são feitas nos momentos mais sombrios, quando tudo parece perdido. E é por isso que neste vídeo você vai ver algo que ninguém está te mostrando: que o tarifaço de Trump pode ser apenas o começo de uma tempestade econômica devastadora no Brasil, mas que também pode ser a melhor chance da sua vida de dar um salto financeiro. Enquanto a maioria está travada pelo medo, reclamando dos preços ou esperando a ajuda do governo, você vai aprender agora 7 estratégias práticas inspiradas diretamente nos ensinamentos de Rei Délio. Estratégias criadas para momentos exatamente como esse: de tensão, de incerteza, de colapso aparente. E não são teorias, são ações reais que você pode colocar em prática mesmo ganhando pouco, mesmo sem investimentos complexos, mesmo sem depender de ninguém. E a última estratégia deste vídeo pode ser justamente o gatilho que você precisava para virar a chave. Porque no final você vai ter que escolher: viver com medo ou construir riqueza mesmo diante da maior crise da década. A primeira estratégia é direta, incômoda, mas essencial: enxergue a realidade como ela é, e não como você gostaria que fosse. Em tempos de crise, negar o que está acontecendo é o erro mais fatal que alguém pode cometer, e segundo Rei Délio, esse é justamente o maior obstáculo financeiro que impede as pessoas de reagirem com inteligência. A verdade é que tem gente que já está vivendo no limite. Famílias inteiras sobrevivendo com o básico, mal conseguindo pagar o aluguel ou comprar o necessário no mercado. E com o tarifaço de Trump, as coisas só vão piorar. Os preços vão continuar subindo, o desemprego vai crescer ainda mais e o custo de vida vai sufocar principalmente quem já vive com pouco. É duro dizer isso, mas não adianta mais esperar que tudo volte ao normal. A nova realidade já chegou, e quem não se antecipar agora, vai ser esmagado por ela. Então, pare de se apegar à ideia de que daqui a pouco melhora. Rei Délio nos ensina a praticar o que ele chama de transparência radical. Isso significa olhar suas finanças com total sinceridade, sem desculpas, sem ilusões, sem negação. A primeira ação prática é fazer um raio-x detalhado da sua vida financeira. Liste todos os seus gastos, centavo por centavo. Pergunte-se com honestidade brutal: isso aqui é essencial ou é emocional? Preciso disso para viver ou estou tentando aliviar minha ansiedade com pequenos confortos que só me afundam mais? Essa reflexão dói, mas ela liberta. Porque a meta não é viver no sofrimento. É recuperar o controle. Quanto antes você fizer isso, mais cedo vai sair do sufoco e parar de ser uma vítima da economia. Essa não é a parte glamourosa do processo. Mas é a base de tudo. Quem ignora isso, vai afundar ainda mais. Quem encara de frente, começa a virar o jogo. A segunda estratégia é o modelo das 3 reservas, e talvez ela seja um dos maiores diferenciais entre quem afunda na crise e quem consegue atravessar o caos com segurança. Muita gente que está assistindo a este vídeo agora nunca teve contato com educação financeira. Nunca foi ensinada a pensar no futuro, a se preparar para os imprevistos ou a dividir o dinheiro de forma estratégica. É gente honesta, trabalhadora, que sempre correu atrás, mas que foi condicionada a viver no presente. Pagando contas, quitando dívidas, comprando o que dá, sem nunca sobrar nada no fim do mês. E se por acaso sobrou, a primeira coisa que fizeram foi colocar tudo na poupança, sem nem pensar se isso era a melhor opção. Só que agora, diante dessa crise que está se formando, essa falta de preparo vai cobrar um preço alto. E você que está assistindo esse vídeo precisa mudar isso antes que seja tarde demais. Rei Délio propõe um modelo simples, mas incrivelmente poderoso. Em vez de guardar todo o seu dinheiro em um único lugar,
como a poupança que nem sequer protege seu dinheiro da inflação, ele sugere dividir em 3 categorias. A primeira é a reserva de emergência. Esse é o dinheiro que precisa estar disponível a qualquer momento. É aquele valor que te salva numa batida de carro, numa doença inesperada, numa demissão repentina. A segunda é a reserva de proteção. Aqui você coloca parte do seu dinheiro em ativos mais seguros, como ouro, dólar ou algo que preserve valor mesmo com a moeda brasileira derretendo. Essa reserva serve como escudo contra a desvalorização do real. E a terceira, e talvez mais ignorada por quem nunca pensou em investir, é a reserva de oportunidade. Esse é o dinheiro que você deixa de lado, esperando a chance certa de multiplicar. Quando o mercado estiver em pânico, quando empresas boas estiverem valendo pouco. É aí que você entra. Enquanto a maioria estiver vendendo tudo por medo, você estará comprando por estratégia. A maioria das pessoas, por falta de conhecimento, guarda tudo no mesmo lugar. E quando a crise chega, esse dinheiro some, perde valor, fica preso ou é usado todo de uma vez. Mas ao aplicar o modelo das 3 reservas, você cria um sistema de proteção que te prepara para qualquer cenário. Mesmo que hoje você não tenha nada guardado, nem um centavo, o importante é entender esse modelo e começar pequeno. Pode ser R$ 10 por semana, R$ 50 por mês, o que for possível. O que importa é criar o hábito de se dividir financeiramente em 3 frentes: emergência, proteção e oportunidade. É isso que separa os sobreviventes dos desesperados. E se você chegou até aqui neste vídeo, esse é o seu ponto de virada. A partir de agora você não vai mais viver à mercê da próxima crise. Vai estar um passo à frente dela. A terceira estratégia é o que Rei Dalio chama de antifragilidade consciente, um conceito poderoso que pode transformar completamente a forma como você reage às crises. Em tempos difíceis, a maioria das pessoas e empresas se torna frágil. Elas entram em colapso sob pressão. Perdem clientes, empregos, segurança e, muitas vezes, até a esperança. Mas o que Dalio nos mostra é que existe um tipo de estrutura que faz o oposto. Em vez de quebrar, ela se fortalece justamente por causa da crise. Essa é a essência da antifragilidade. E sim, por mais distante que pareça, você também pode aplicar isso à sua vida, mesmo que hoje esteja desempregado, apertado ou sem nenhuma perspectiva. A chave aqui é entender que enquanto o mundo entra em desespero, você pode se posicionar estrategicamente em áreas que crescem com o caos. Rei Dalio observou isso durante várias crises econômicas. Sempre que o sistema quebra, surgem novas necessidades. Pessoas procuram ajuda, segurança, soluções práticas e rápidas. E é aí que entra a antifragilidade consciente. Você precisa desenvolver uma fonte de renda que não apenas resista à crise, mas que seja alimentada por ela. Pode ser algo simples, como um serviço essencial, reparos domésticos, alimentação, entregas ou algo mais estratégico, como consultorias, mentorias, pequenos negócios locais, ou até infoprodutos voltados para a economia doméstica e sobrevivência financeira. Se você tem conhecimento sobre algo, não precisa ser um especialista, basta saber mais que o público-alvo, pode transformar isso em conteúdo, aulas, e-books, vídeos, cursos. Pessoas estão procurando respostas. E quem oferece soluções ganha autoridade, visibilidade e, claro, renda. Ao fazer isso, você deixa de ser mais um na fila do desemprego e se torna alguém que gera demanda. Isso é pensar como os bilionários. Eles não esperam a crise bater à porta. Eles a estudam, a antecipam e já estão prontos quando ela chega. A maioria reage. Os ricos planejam. Os bilionários se posicionam. Então pare e pense. Qual é a sua habilidade que pode ser útil agora? O que as pessoas estão precisando e você pode oferecer? Mesmo começando do zero. Mesmo com um celular velho e sem experiência, você pode criar algo que resista à crise e cresça com ela. A antifragilidade consciente é isso. É usar o caos como combustível. E isso, quando aplicado com consistência, pode ser o início de um novo ciclo de prosperidade em plena recessão. A quarta estratégia é baseada em um conceito que Rei Dalio chama de princípio do mapa multitemporal, uma forma de pensar que separa quem apenas reage à crise de quem constrói o futuro, mesmo no meio do caos. Dalio ensina que toda crise é temporária. Por mais assustadora que ela pareça agora, ela vai passar. Mas quem sobrevive e prospera não é quem simplesmente espera melhorar e sim quem enxerga além do presente. O segredo está em mapear suas decisões em 3 tempos: o agora, o próximo ano e os próximos 5 anos. Isso te tira da mentalidade imediatista, aquela que toma decisões baseadas em medo ou desespero, e te coloca num plano estratégico onde cada escolha de hoje constrói a realidade de amanhã.
Vamos ao exemplo prático. O que você pode fazer hoje? Reduzir gastos, reorganizar suas finanças, cortar excessos e, se possível, começar uma pequena reserva de oportunidade. Isso é sobrevivência financeira. É garantir que você não quebre no curto prazo. Agora, o que fazer em um ano? Com a base criada, você começa a usar parte da sua reserva para aproveitar oportunidades que vão surgir, como ações de boas empresas em queda, imóveis desvalorizados ou pequenos negócios que ficaram baratos por causa da crise. Essa é a fase de estabilização onde você não está mais só se protegendo, mas começa a se posicionar. E em 5 anos, esse é o tempo do crescimento. As decisões tomadas agora sob pressão vão se transformar em renda, patrimônio e liberdade financeira. Pensar em múltiplos tempos é o que impede você de cometer erros emocionais, como vender tudo no momento de pânico ou gastar o pouco que tem achando que nada faz diferença. Quando você visualiza o impacto das suas decisões em diferentes prazos, você muda o jogo. A sua mente deixa de funcionar no modo emergência e começa a operar no modo estratégia. E esse é o modo em que os bilionários vivem. Eles não tomam decisões com base no agora, eles tomam com base no que virá depois. E se você quer não apenas sobreviver à crise, mas sair dela maior, mais forte e mais preparado, esse pensamento precisa ser incorporado agora. Não importa se você está começando do zero. O que importa é que você comece com visão. Porque quem só olha para o presente, tropeça. Mas quem enxerga os 3 tempos, constrói o próprio destino. A quinta estratégia ensinada por Rei Dalio é conhecida como diversificação inteligente, e ela é frequentemente mal interpretada. A maioria das pessoas acham que diversificar é simplesmente sair comprando vários tipos de investimentos diferentes, como ações, criptomoedas, imóveis, fundos e por aí vai. Mas essa não é a verdadeira essência do que Dalio ensina. O foco aqui não é a quantidade de ativos e sim a divisão estratégica dos riscos. Isso significa organizar sua vida de forma que, se uma área for atingida pela crise, as outras possam te sustentar. Pense comigo, se você depende exclusivamente do seu emprego para sobreviver, então você está 100% exposto ao risco. Se for demitido ou a empresa fechar, você entra imediatamente no sufoco. Agora, se você tem uma renda principal, um pequeno negócio paralelo, mesmo que digital e algum investimento ainda que simples, você já começa a distribuir o risco. E isso muda tudo. Rei Dalio faz isso em escala global. Ele diversifica em países diferentes, setores variados, moedas distintas. Mas você pode aplicar isso de forma adaptada à sua realidade. Por exemplo, mantenha parte do seu dinheiro em reais, para uso imediato. Mas se puder, troque uma pequena fatia por dólares, que protegem melhor em momentos de desvalorização do real. Além disso, considere investir uma parte em ativos físicos, como ouro, prata ou até algo mais acessível como produtos que valorizam com o tempo, como equipamentos ou itens de revenda. Não importa se você só tem R$ 100 hoje. O importante é entender o princípio e começar com o que está ao seu alcance. Dalio sempre diz que o objetivo da diversificação inteligente é reduzir sua exposição ao inesperado, e isso é o que garante estabilidade mesmo quando o mundo está desabando ao seu redor. Outro ponto crucial: diversificação também se aplica ao tempo e conhecimento. Se você só sabe fazer uma coisa, também está vulnerável. Mas se começar a aprender novas habilidades, criar novas fontes de valor e se atualizar constantemente, você está criando novas rotas de saída para qualquer crise. O segredo está em pensar fora da caixa e agir antes que a necessidade bata a porta. Rei Dalio não espera o colapso para correr atrás de soluções. Ele constrói o sistema de proteção enquanto os outros ainda acham que está tudo bem. E agora você tem a chance de fazer o mesmo. Se proteger, se antecipar e construir uma base sólida mesmo com poucos recursos. Porque no fim das contas não é sobre quanto você tem, mas sobre como você organiza o que tem. A sexta estratégia ensinada por Rei Dalio é uma das mais profundas e transformadoras, e pode mudar completamente a forma como você encara os momentos difíceis da sua vida. Ele chama esse princípio de pain mais reflection igual progress, ou seja, dor mais reflexão igual progresso. Em palavras simples, isso significa que toda dor, toda perda e toda crise carrega dentro de si uma oportunidade valiosa de crescimento. Mas só cresce quem tem coragem de parar, olhar para o que aconteceu e refletir com sinceridade brutal sobre os erros cometidos, os padrões repetidos e as decisões mal tomadas. E isso vale para tudo, para sua vida financeira, emocional, profissional e até pessoal. Perdeu dinheiro? Em vez de se culpar ou culpar os outros, pergunte-se: onde foi que eu errei? Fiz uma escolha emocional? Agi por impulso?
Fui influenciado por alguém que não entende de finanças. A partir dessa análise, transforme a dor em plano de ação. O mesmo serve para quem perdeu o emprego e hoje está assistindo esse vídeo sentindo o peso da rejeição, da insegurança ou da incerteza. A dor é real sim, mas ela não precisa ser o fim da linha. Rei Dalio ensina que os bilionários não se tornam sábios por evitarem a dor, mas por mergulharem nela, refletirem profundamente e extraírem dela lições que ninguém mais vê. A maioria das pessoas passa pela crise e só sente o sofrimento. Passam pelos mesmos erros, pelas mesmas frustrações, mas nunca param para pensar. O que isso está tentando me ensinar? Já os que crescem, evoluem e se destacam são aqueles que usam a dor como combustível. Transformam perda em aprendizado, frustração em estratégia, erro em evolução. E a diferença entre uma vida estagnada e uma vida em construção está exatamente nisso. Essa reflexão precisa ser intencional. Pegue um caderno, um bloco de notas e escreva: qual foi minha maior dor nos últimos meses? Depois, responda: o que eu aprendi com isso? E por fim, o que posso fazer de diferente a partir de agora? Essa é a equação do progresso. E ela vale mais do que qualquer curso caro, qualquer diploma, qualquer conselho superficial. Porque ela te coloca no controle da sua própria evolução. E quanto mais você aplica essa fórmula, mais forte você fica, mais preparado você se torna e menos as crises te derrubam. E acredite, isso é o que separa quem vai quebrar na próxima onda de quem vai surfar nela. A sétima, e talvez mais poderosa de todas as estratégias de Rei Dalio, é o que ele chama de regra do colapso lucrativo. Pode parecer contraditório, até cruel à primeira vista, mas é uma das realidades mais duras e lucrativas do mundo das finanças. As grandes fortunas são forjadas nos grandes colapsos. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Nos momentos em que tudo parece estar desabando, quando a economia entra em crise, os preços disparam, empresas quebram, o desemprego explode e a população entra em pânico. É justamente aí que se abrem as maiores oportunidades para construir riqueza real. Mas atenção! Essas oportunidades não aparecem para quem está desesperado, sem direção ou despreparado. Elas aparecem para quem se antecipa, para quem entende o ciclo econômico, para quem está com a mente afiada e a estratégia montada antes do caos se instalar. Rei Dalio explica que o segredo é estudar enquanto todos ignoram, poupar enquanto todos gastam e agir enquanto todos fogem. Porque quando o colapso bate e ele vai bater, surgem ações de grandes empresas a preço de banana, imóveis desvalorizados que voltam a valer o triplo em poucos anos, ativos de valor real sendo vendidos por desespero. É nessa hora que quem se preparou compra barato o que amanhã vai valer muito. Mas para isso você precisa começar agora. Precisa montar sua reserva de oportunidade, desenvolver inteligência emocional para não entrar em pânico junto com a multidão e buscar o máximo de conhecimento prático sobre investimentos, comportamento de mercado e leitura de oportunidades. A maioria vai continuar reclamando do preço do arroz, chorando por causa do aluguel, se revoltando com o governo, enquanto poucos, muito poucos, estarão agindo friamente com estratégia, comprando os ativos que vão multiplicar seu patrimônio nos próximos 5 anos. A diferença entre quem vai afundar nessa crise e quem vai prosperar não é a sorte, nem o salário e nem a formação. É o nível de consciência e preparação. A crise que vem por aí, causada por decisões geopolíticas como o tarifaço do Trump sobre o Brasil, vai balançar a economia e o medo vai tomar conta das conversas, das manchetes e das decisões apressadas. Mas enquanto muitos estarão paralisados pela incerteza, os que seguirem essas 7 estratégias estarão posicionados para crescer, não importa o que aconteça. Rei Dalio não ficou bilionário por acaso. Ele entendeu que colapso é sinônimo de oportunidade para quem tem coragem, visão e preparo. E agora você sabe disso também. O que vai fazer com essa informação? Se você gostou dessas estratégias e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like agora mesmo. Isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que, como você, precisam se preparar urgentemente para essa nova fase que está começando. Comenta aqui embaixo qual das estratégias mais te impactou, qual delas você vai aplicar primeiro e o que você gostaria de aprender nos próximos vídeos. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que vem por aí vai exigir preparação, foco e ação rápida. A crise já começou, os sinais estão por toda parte. Inflação alta, desemprego subindo e tarifas internacionais afetando diretamente o nosso bolso. Mas ainda dá tempo de se antecipar. Ainda dá tempo de mudar o rumo da sua história financeira. E aqui neste canal, você vai aprender a fazer isso como os bilionários fazem. Com estratégia, coragem e inteligência. Então fica com a gente,
porque os próximos episódios vão ser um mapa prático para atravessar o caos e sair do outro lado muito mais forte.